Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Gostaria de ficar por dentro das melhores notícias do Corinthians? Então corra, se inscreva-se no canal, ativa as notificações e deixe o seu gostei. Conforto causado aí por uma mexida, porque você traz para uma situação que o time já tinha, em outros exemplos recentes como o do André, aquilo ali não tinha funcionado. Não é que ele lançou a mão, ele foi na contramão do que a gente poderia imaginar para lançar a mão de algo que já tinha funcionado. Era de algo que não tinha funcionado. Então, quando eu vejo um Corinthians muito desconfortável em campo, eu olho para o que esse Racing é capaz de fazer dentro de casa. Eu olho para a dificuldade que o Corinthians tem em manter níveis de atuação. As oscilações são constantes, apesar da qualificação do elenco, da janela, e o momento da comissão de entendimento desses jogos, é muito difícil a parada lá fora. É muito difícil dentro de cilindro, com esse time que vai voltar falando, a gente poderia ter até vencido. A gente transformou o jogo em desconforto para eles. Então, dentro de casa, esse time vai ter uma outra postura. E aí, como o Corinthians vai reagir a essa postura, é um grande ponto de interrogação. Então, está desconfortável, mas não está, eu não sei se improvável, mas está desconfortável e tinha que sair hoje com algo um pouco mais encaminhado. Não é fazer 3 ou fazer 5, esses exemplos que a gente teve recentemente, porque o Corinthians não é o Galo atualmente, o Corinthians não é o Botafogo atualmente, o Corinthians ele tem uma conta do chalinho, um limite para competir. Só que hoje a gente não conseguiu ver nem isso em casa. Então, isso preocupa para a volta. O que o Racing pode fazer e o que o Corinthians está repetidamente errando. Tá deixando escapar resultados importantes, principalmente no Brasileiro. Você falou do jogo contra o Internacional, né? Está falando de um Corinthians que está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Aliás, a noite começou boa para o Corinthians, né? Porque o Vasco venceu o Cuiabá e o Cuiabá permaneceu lá embaixo, na zona do rebaixamento. Tem confronto direto contra o Cuiabá na próxima segunda-feira, o Corinthians. Então, ali foi importante para dar uma segurada no Cuiabá, porque senão ia ficar muito na cola do Corinthians. Começou boa, mas em termos de Sul-Americana, não foi nada boa a noite para o Timão, que teve boas atuações do Yuri Alberto e do Memphis Depay. A gente vai ouvir agora o Yuri Alberto, já passo para você, Berner, e também o Fagner, dois personagens aí desse empate corintiano. Vamos lá. Pô, cara, glória a Deus pelo momento, pelos gols, sempre tentando ajudar o Corinthians, que é muito gigante, então só agradecer a Deus pelas oportunidades e hoje a gente tinha totais condições de ganhar esse jogo. Infelizmente, pelas condições do gramado, nos atrapalhou bastante. Do meio para o final do primeiro tempo, no segundo tempo também foi muito difícil, então acho que virou um jogo de muita força, não é o que a gente buscava como foi no início do jogo. A gente teve um pouco de superioridade nisso, então manter a cabeça firme, a gente vai trabalhar duro essa semana e eu creio que no jogo de volta a gente tem totais condições de vencer esse jogo, para passar para o final. Cara, na verdade acho que foi bem por isso, né, que o presidente se esforçou para trazer e montar o elenco que montou, para a gente ter qualidade independente de nomes que entrem dentro de campo, né, para a gente ter qualidade, para a gente conseguir fazer grandes jogos, né, temos potencial, temos jogadores para poder fazer esses jogos decisivos, né, então agora, como eu falei, já é pensar no jogo do meio de semana, já é descansar, né, já virar a chavinha, corrigir algumas coisas que nós precisamos para fazer um grande jogo na segunda e aí depois vira a chavinha de novo para a gente conseguir fazer um grande jogo lá e trazer a classificação. Vou aproveitar o Mário Marra que está em loco? Pode ser, Vitor Birner? Por favor. Espera. Mário Marra, que está lá na Neoquímica Arena, vai falar com a gente, porque o Yuri Alberto falou uma coisa que me chamou a atenção agora, viu, Mário Marra? O gramado, o tempo, a chuva. Teve toda essa influência no futebol do Corinthians? Tudo bem, Mário? Não, Oi, William. Prazer estar com você, com os companheiros. Boa noite a todos, boa noite ao fã de esporte também. Eu acho que teve influência. Estava muito difícil em algum momento da partida de ver a bola rolar. Estava fácil perder a bola, para a bola ficar parada numa poça d'água. Eu acho que isso dificultou, sim, em algum momento. Mas, William... Alguns grandes momentos, como contra o Internacional, mas passa a certeza que os jogadores esperam ou não sabem como evitar o momento de grande vulnerabilidade. Porque hoje e pode tudo a perder. Porque isso também acontece em todos os jogos. Teve uma virada do Corinthians no primeiro tempo. E aí, só para juntar o raciocínio, que eu me estiquei muito, quando você tem a ideia de, em princípio, proteger bem a sua zaga e sacrifica alguma coisa ofensivamente, porque não tem o encaixe ideal para você ter tabelas, transições, para você ter segurança defensiva, e essa desaparece em algum momento do jogo, seja contra o Inter, depois de jogar muito bem, seja no jogo de hoje, quando a coisa parecia bem encaminhada depois do primeiro tempo, eu olho para o técnico e falo, o que ele pode fazer no curto prazo? Eu olho para o jogo do Cuiabá e penso, será que os jogos em Itaquera, do mata-mata, que jogavam o moral lá para cima, vão dificultar o jogo contra o Cuiabá?
Porque o Corinthians vem de 2 jogos de Itaquera sem vitória em mata-mata e o próximo é contra o Palmeiras. Então a cabeça do Corinthians agora, muito mais que no jogo contra o Racing, onde a classificação é viável, não fácil, tem que estar no jogo contra o Cuiabá. Então, o Corinthians, Marra, Parece ele está... que perdeu o Martínez, né? Pode falar, o Marra. Não, sim, eu concordo com o Vitor quando ele olha para frente, porque esse é o convite, né, para o torcedor do Corinthians, é olhar para frente, não tem jeito. E parece que perdeu o Martínez, né? Do jeito que, pelo menos por um tempo, né, William? Do jeito que ele saiu, a gente não sabe também a situação do Charles, 2 jogadores do mesmo setor, né? Tudo bem que tem a volta do Alex Santana, eu acho que ele encorpa de uma forma diferente, é um jogador de passada larga, que vai bem até o campo de ataque, mas não é confortável perder jogador nesse momento. Né? O que eu ia falar é o seguinte, o Corinthians nesses desafios contra equipes mais pesadas, ele não está conseguindo lidar. Então, assim, contra o Internacional. Jogou bem. Fez um bom jogo. Realmente bem. Tomou um empate. Porque tem um momento de vulnerabilidade. Então, é curioso, porque o segundo Flamengo e agora tempo o Racing contra o Internacional é um dos melhores tempos do Corinthians no ano inteiro. Sim. E no final do jogo, nesse segundo tempo, acontece um empate numa falha defensiva, assim... Aí você junta isso, André. Peso de camisa, jogo em casa, colocação no Campeonato Brasileiro. É incômodo. Resultados que não acontecem. É óbvio que os jogadores, porque não está faltando raça, não está faltando vontade, dedicação, não falta nada disso, vão sentir um pouco. E é mais difícil de lidar. Mas eu posso te provocar, então? Deve. Porque você falou que você discorda um pouco do André na classificação improvável. Então, todo esse cenário desse Corinthians é um Corinthians muito vulnerável para pegar um Racing em casa precisando fazer um resultado. Eu acho que quando você olha o time do Corinthians individualmente e você olha o time do Racing, acho que a classificação, vou repetir o termo, é viável. Viável, ela não é fácil. Mas eu não vejo o Racing com grande vantagem. Assim. Mas tudo o que você olha de vulnerabilidade, em algum momento do jogo, o que o cenário recente está nos mostrando, e você até reforça isso aqui, em algum momento do jogo esse time fica vulnerável. O Racing é um time mais bem treinado que o Corinthians. Em algum momento do jogo esse mas time individualmente fica vulnerável. pior. Concordo. Sim. Em algum momento do jogo esse time fica vulnerável. Tem do outro lado, para pegar o que você fala, um time mais bem treinado. Em casa, um time com um pouco mais sabedor do caminho que precisa percorrer para chegar ao gol. Inclusive hoje, eu acho que foi o Calçade que falou, e o Racing leu rápido a brecha que o Corinthians começa a dar em campo. Não sei se foi o Calçade ou o André, logo no início. Um time que entendeu onde estava a vulnerabilidade rápido. A vulnerabilidade do Corinthians, no caso. Então, eu acho que o cenário que se desenha não é de ser melhor individualmente ou não. É de onde é o jogo, quem é o Corinthians instável. Perfeito. E quem é o time mais bem treinado para o confronto da bola. Vou trazer para uma coisa que é um pouco atípica. Os gols